Fala, meus amigos do tiro de pressão, bora para mais um assunto. O assunto hoje é com a carabina que eu acredito que seja talvez a minha carabina mais precisa de todas, estourada, ou a mais versátil. Se ela não é a mais precisa, de longe ela é a mais versátil de toda. Primeiro, que ela gostou de vários modelos de chumbinho. Segundo, que com essa lunetona grandona aqui, aumenta muito as capacidades desta carabina. Como vocês podem ver aqui, ó, na inscrição dela, ela tá como modelo 1336-5 calibre 5.5. Sim, ela vem na caixa no calibre 5.5. Mas essa é uma carabina que no finalzinho do ano passado, mais ou menos, eu consegui de segunda mão o cano, o ferrolho e todas as outras pecinhas que eu preciso para usar ela no 4.5. Então sim, eu tenho cano e ferrolho 5.5 para usar ela no calibre 5.5. Cano e ferrolho para usar ela no 4.5 também. E é no 4.5 que eu quero fazer um vídeo parecido com aquele que eu fiz ontem e mostrar o desempenho para vocês dela com este slugzinho aqui da rifle, que é raríssimo encontrar agora, antes era mais fácil, porque eu já experimentei vários modelos de slug. E nas minhas duas carabinas PCP 4.5, esse de longe foi o que mais deu certo, estourado. Já experimentei o Jim, não ficou legal, mas não chegou nem perto de ficar legal. Já experimentei o da Monster de 11, de 12 se não me engano, mas eu sei que também o slug para esse calibre, já que é um cano que não foi feito para slug, quanto mais comprido o slug for, mais difícil ele é para estabilizar. Então ele tem que ser mais ou menos nessa configuração aqui, ó, curtinho, e ele tem que ter uma sainha ali no final, para ele se adequar melhor na raia do cano da carabina. Se fosse um cano preparado para disparar slug, é obviamente que os slugs dariam certo na sua grande maioria, e alguns problemas e algumas coisinhas eu não precisaria me preocupar. Então vamos lá testar. Primeiramente, antes dos testes, eu já tenho que adiantar que a luneta não está regulada para esse slug. Então, como eu já fiz o mapa de tiro nessa luneta, eu vou deixar na configuração do slug que eu lembro mais ou menos quanto que era. Mais um aqui. Aqui. A potência a gente vai precisar aumentar um pouquinho, não muito, só um pouquinho também. Mais ou menos aqui. Agora eu acredito que esteja configurada para o slug. Diferente de ontem, que eu testei o 5.5 numa lata de chumbinho LFAS, hoje eu quero testar nesse alvo aqui. Esse é um alvo que eu gosto muito. Mais uma vez, perto da distância de 40 metros. Se não for 40 metros, é muito próximo disso. Hoje o vento aqui, temperatura na casa dos 11 graus, e até agora tava sem vento. O vento deve estar agora com uma leve brisa, coisa de 2, 3 km por hora. Então, já tem algumas tampinhas aqui, algumas até com uma perfuração que eu fiz ontem com a minha Cometa 220 4.5. É óbvio que não foi essa distância, mas já encontrei ela aqui, então se tiver mais um furo. E eu vou colocar duas tampinhas, vai que por algum motivo eu acerto de primeira, eu uso essa outra aqui do lado como alvo. Vamos lá então, na distância que eu falei para vocês. E embora seja um alvo um pouco menor, eu acredito que esse daqui dê para ver de longe. Deixa a vida, dá para ver mais ou menos as duas tampinhas, mas se acertar vai dar para ver.
Vamos tentar lá então. 2 tampinhas. Já vou me posicionar aqui com a 1335. Mais uma vez, não tenho estativa, não tenho nada. É só a minha boa vontade. Então vamos lá. Errei o primeiro. Eu pensei que seria necessário compensar o tiro. Coloquei a mira um pouco para cima, o tiro passou por cima. Uma tampinha dançou. Vamos tentar na outra. Outra tampinha dançou. Vamos lá recuperar elas. Recuperadas as tampinhas. A primeira tampinha que eu fiz avisada, que era aquela que já tinha 2 tiros praticamente no mesmo lugar, não sei onde pode ter pego. Pode ser que tenha pego de raspão em algum lugar ali no cantinho, por isso que ela não voou tão longe. E a outra foi parar um pouco mais longe, mas essa tampinha aqui da esquerda, ela só tinha um único furinho. E agora ela tem 2 ali praticamente também no mesmo canto. Pode ser que talvez o primeiro tiro tenha passado exatamente entre esses 2. Pode ser, porque como é que se diz? Cagadas acontecem. Voltando aqui para o meu quartinho escuro, lá ele. Então, como vocês puderam ver, esse slug é muito preciso. Talvez eu já tivesse acertado no primeiro disparo, porque eu tentei realmente compensar, coloquei um pouquinho acima, porque eu pensei que daria drop, mas com essa potência da carabina, essa distância de 37, 40 metros, vai em linha reta, uma parábola balística praticamente perfeita. Ali eu acredito que na casa dos, um pouco para frente, ali nos 45, que começa a acontecer um drop, leve também. Mas, viram, esse chumbinho aqui, mesmo um slug, ele é muito preciso. Porém, nessa carabina, que eu acredito ser a carabina mais precisa que eu tenho, eu lembro que há muitos anos atrás eu fiquei na dúvida entre comprar ela e a minha carabina, a minha primeira PCP, que foi a PR-900, e elas rivalizavam de pau a pau. Tanto que a PR-900 continuou no mercado por causa da Artemix, e o pessoal parou de importar as Bima. Agora a gente tem as Bima mais simplesinha, a Raider. Até tem uma versão dessa aqui, mas daí é sem válvula reguladora. É uma carabina totalmente voltada para entrega de energia. Daí tem no 5.5 e no 6.35. É uma carabina muito fiável, robusta, de facílima manutenção. Para mim desmontar ali, tirar o ferrolho e converter ela para o 5.5, tomando cuidado para não estourar nem orinha ali na fixação do cano. É coisa de 5 minutinhos, eu já consigo fazer a transferência de um calibre para o outro e boa. Mas eu prefiro manter ela no 4.5 porque, como eu disse para vocês, a precisão é surreal. E ainda que ela não esteja com esta luneta grandona aqui, ainda que eu coloque uma 432 das que eu tenho, pode ser a Gamo, pode ser a própria CBC, ou pode ser até a lunetinha da TAG lá que eu tenho, ela tem uma performance absurda. Os chumbinhos que eu realmente tiro o chapéu para ela, que é o meu chumbinho de referência, Rifle Round, com esse chumbinho e esse chumbinho em várias outras carabinas, ele faz um agrupamento espetacular, absurdo. Eu acredito que é até superior à linha RTX Medium, Heavy, toda aquela linha lá, no 4.5. O meu chumbinho Coringa,
esse consegue ter uma expansão quase tão boa quanto a do Slug, nesta faixa de velocidade, e uma precisão absurda, absurda de tudo, muito equivalente também ao rifle round. Detalhe, a minha luneta regulada para esse chumbo, ela vai funcionar perfeitamente com a mesma clicagem para o rifle destroyer. Então eu poderia ter feito um teste assim, tipo, a primeira tampinha eu atirava com o round, a segunda tampinha com o destroyer e uma terceira tampinha talvez com o slug. Daí eu só daria os cliques na luneta. O ponto zero da minha luneta tá para o rifle round. Então, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gravo meio tabajara assim, porque realmente eu não tenho muito recurso. Eu tento fazer com boa vontade e com aquilo que está no meu alcance. Eu acho que se todo mundo fizesse aquilo que realmente está no alcance com boa vontade, muita coisa funcionaria melhor. Então eu peço desculpas pela qualidade da gravação, principalmente na hora de acertar as tampinhas. O ideal seria que deixasse um celular gravando lá e viesse com o outro e gravasse dali também e deixasse as duas comparando, uma gravando eu atirando e outra lá direto nas tampinhas, mas eu não tenho dois celulares. Então, meus amigos, fiquem com Deus e até mais.